Olá, tudo bem? Esse é o nosso mais novo vídeo da Revolução do Pouquinho e hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre esse cenário que está desenhado aí no nosso país, no Brasil, nesse período de eleições. Dá para perceber que a coisa está bem crítica, né? Mas pensa bem, se toda essa situação um tanto quanto caótica, muitos ódios declarados, muita ruptura, e isso vai ganhando uma escalada muito forte. E é um cenário, como todo mundo pode perceber, que começa a dar uma certa angústia, né? Começa a dar um certo enjoo até, porque não há necessidade de ter esse tipo de embate. Corremos o risco de ficarmos gradativamente indo para posições extremas e a partir disso criar uma série de situações extremamente ruins, irreversíveis, afetando amigos, afetando familiares, enfim, dividindo as pessoas nos seguintes grupos: aqueles que concordam comigo e aqueles que não concordam comigo. Os que concordam comigo estão no céu, os que não concordam comigo fazem parte do meu inferno particular. E, gente, a coisa não é bem por aí. Quando nós falamos desses extremos, a gente está desconsiderando tudo aquilo que existe entre esses dois extremos e que pode estar aí sinalizando possibilidades de convergência. Não é possível que pessoas de ideias diferentes precisam se odiar. Eu não acredito nisso. E eu acredito que você também não acredita nisso. Porque senão a gente corre o risco de, com pequenas atitudes também, no caso aí pequenas atitudes extremamente improdutivas, extremamente assim danosas, acabarmos criando um ambiente péssimo. Daqui a pouco abaixa essa adrenalina toda gerada por causa da eleição e as coisas vão precisar voltar ao seu lugar. A pessoa que venha a governar o nosso país precisa compreender que mesmo que ela tenha sido eleita por uma parcela da população, a partir do momento em que ela assume, ela precisa governar para o país inteiro. Então não dá para desconsiderar e ficar incitando esse tipo de ódio, esse tipo de situação que diz que quem vota em fulano é pobre ou é mal compreendido, é uma pessoa que não tem educação, ou quem vota em ciclano é porque é extremamente arrogante, faz parte de uma elite preconceituosa. Enfim, esse tipo de discurso que fica dividindo o mundo de forma polarizada é um discurso um tanto quanto perigoso. E eu convido você a perceber no quanto que isso pode estar afetando as suas relações pessoais. O quanto isso pode estar afetando diretamente a sua vida. Todo mundo assumindo posições extremas, porém querendo que as coisas venham a melhorar. Eu convido você a fazer o pouquinho que lhe cabe enquanto cidadão, enquanto eleitor, enquanto ser pensante, não importa de qual bandeira, de qual ideologia, de qual crença, de qual origem, de qual região você seja. Eu convido você a pensar no quanto que o seu pouquinho pode fazer a diferença na criação de um país verdadeiramente sério, independente das pessoas que estejam no comando. Tudo aquilo que é radical é algo que não faz bem. É só avaliar a história do mundo. Leia um pouquinho de história que você vai perceber o quanto que os extremos tornaram o mundo muito pior. E sem perceber, a gente está embarcando nesse tipo de mentalidade, rompendo relações e começando a declarar ódios, começando a declarar uma série de preconceitos, uma série de situações assim extremamente agressivas que vão totalmente contra a necessidade que o mundo tem de diversidade. É a diversidade que compõe o sal da terra, é ela que tempera esse mundo. E a gente precisa ter coerência, competência emocional e principalmente a capacidade de perceber que ideias que muitas vezes são aparentemente divergentes, com um pouquinho mais de inteligência podem se tornar ideias poderosas, criativas, complementares. Pense nisso com carinho. Veja se de repente, nos pouquinhos do dia a dia, nas pequenas atitudes, a gente, ao invés de estar apenas defendendo uma posição política, não corre o risco de estar literalmente incitando um ódio que vai fazer mal para você, um ódio que vai fazer mal para sua família, um ódio que vai fazer mal para sua cidade, para o seu estado e principalmente para o nosso país. E a última coisa que nós precisamos nesse momento é de gente fazendo mal
para o nosso país. Tenta reverter isso, especialmente nos próximos dias, em que os ânimos tendem a se tornar ainda mais aflorados, e dê a sua contribuição para a criação de um ambiente um pouquinho mais interessante, um pouco mais criativo, produtivo e verdadeiramente revolucionário. Porque nós sabemos que a melhor e a mais sustentável das revoluções, ela não vem dessa ou daquela bandeira política. Ela vem de dentro da gente. Eu espero que você reflita e que principalmente nas urnas você faça o bom uso desse direito que é o voto. Um direito que muita gente ao redor do mundo luta para ter. Um grande abraço e até o nosso próximo Revolução Drops.